apresentando o professor Paulo Artacho. Ele é professor titular da USP, membro do IPCC. Eu passei para vocês o perfil dele, todos conhecem, né? O professor Paulo Artacho, que vai falar sobre a questão das mudanças climáticas e a Amazônia. Obrigada, viu, professor? Legal, gente. Então, vamos lá. Deixa eu já compartilhar a minha tela com vocês. Sim, já então, vamos lá. Então, basicamente, é uma discussão que eu vou fazer com vocês do último relatório do IPCC, bem como também da questão mais recente de meio ambiente na Amazônia, né? Bom, então, o que eu vou apresentar para vocês, no começo, o relatório do IPCC, que todos vocês devem ter ouvido falar, que foi publicado, né, no dia 9 de agosto, e, basicamente, esse relatório do IPCC, a gente teve 517 autores, né, trabalhando neste relatório, e foi um relatório que demorou 7 anos para ficar pronto, então é um trabalho monumental. Nós respondemos individualmente a 78 mil comentários de cientistas e de representantes do governo. O que eu vou apresentar para vocês é o resultado final desse trabalho monumental, tá? Bom, o IPCC mudou muito a sua linguagem, né, do último relatório para esse, tá? Então, isso deixa muito claro em algumas frases que eu vou pegar do relatório, tá? E para vocês terem uma ideia exatamente do que isso significa, né? Então, a primeira frase são: mudanças recentes no clima são generalizadas, rápidas e intensificadas e sem precedentes em pelo menos 6.500 anos. Então, veja que coloca uma urgência na questão e uma generalização das questões associadas com mudanças climáticas muito maior do que nos relatórios anteriores. E o foco do relatório do IPCC é em reduzir emissões. O relatório não é catastrófico, o relatório não é o fim do mundo, o relatório não diz que, olha, estamos perdidos. Ele diz o contrário, né? Ele coloca que nós temos que ver o relatório como sendo uma oportunidade de mudança de rumo do nosso sistema socioeconômico, tá? Então, o relatório coloca o seguinte: a menos que haja reduções imediatas, rápidas e em grande escala nas emissões de gás de efeito estufa, limitar o aquecimento médio global a 1,5 graus Celsius pode ser impossível. Então, veja, uma linguagem muito forte, muito mais clara do que nos relatórios anteriores. E ele coloca que é indiscutível que as atividades humanas estão causando mudanças climáticas, tornando eventos climáticos extremos, incluindo ondas de calor, chuvas fortes e secas, mais frequentes e severas, né? De novo, é uma frase forte, né? Então, colocando que já é indiscutível essas questões, você não precisa nem ser cientista para perceber que o clima está mudando, e o relatório reflete isto, né? De uma maneira muito forte e clara. Aí ele coloca que a mudança climática já está afetando todas as regiões do nosso planeta e de muitas maneiras, e que as mudanças que a gente está experimentando vão aumentar com qualquer aquecimento adicional que a gente faça. Então, veja que também é uma frase muito, muito forte, né? E ele coloca sobre a questão da irreversibilidade de algumas mudanças. Então, por exemplo, coloca que algumas mudanças climáticas são irreversíveis. Aí ele diz que, no entanto, algumas mudanças podem ser retardadas e outras podem ser interrompidas se a gente limitar as emissões, né? Então, vocês vão ver, eu vou falar sobre a questão do aumento do nível do mar, é um exemplo muito claro. E para limitar o aquecimento global, além das reduções de CO2, nós também precisamos reduzir metano e outros gases de efeito estufa. Então, o IPCC
explicitamente agora começa a colocar a necessidade da redução de metano, ozônio, black carbon e outras componentes que estão aquecendo. E ele coloca que isso também não só reduziria as consequências das mudanças climáticas, mas também melhoraria a poluição do ar nas cidades. Tá? Ou seja, pela primeira vez o IPCC também faz o link entre mudanças climáticas e poluição do ar urbana. Algumas outras frases importantes é de que, como efeito das emissões antropogênicas, o planeta se aqueceu, em média, ele já se aqueceu 1,1 graus Celsius, com um aquecimento muito mais forte sobre os oceanos, que é da ordem de sobre os continentes, que é da ordem de 1,6 graus Celsius. Então, essa mensagem também é importante. Por quê? Porque ele coloca o seguinte: olha, nas áreas continentais onde vive a nossa sociedade, nós já ultrapassamos a meta do Acordo de Paris, que é limitar o aquecimento em 1,5 graus Celsius. Então, essa meta já era, né? Aí eles colocam outra coisa que é importante, eu vou discutir mais para frente, de que, na verdade, os gases de efeito estufa, em média, já contribuíram com 1,6 graus de aquecimento, com os aerossóis atmosféricos contribuindo com um resfriamento de 0,5 graus Celsius. Tá? Ou seja, a poluição do ar urbana e a emissão de aerossóis estão mascarando 1/3 do aquecimento que já ocorreu. Tá? E as contribuições naturais são menores do que 0,1 graus Celsius. Então, as contribuições naturais não têm qualquer impacto no aquecimento global, como a gente está observando hoje. O relatório também põe um foco importante na questão da alteração da chuva e da precipitação, vocês vão ver daqui a pouco, e coloca que o nível médio do mar ele aumentou em 20 centímetros entre 1901 e 2018. Só que a taxa de aumento, ou seja, quanto é o aumento anual, que era de 1,35 milímetros por ano até 1990, ela aumentou para 3,7 milímetros por ano nas últimas décadas. Tá? Ou seja, estamos acelerando o aumento do nível do mar e estamos acelerando o aquecimento global. Bom, então, aquelas são as frases que são feitas para diplomatas. Tá? Então, do ponto de vista da linguagem, aquilo é o que o diplomata vê. Agora, o que está embutido nos gráficos, novos gráficos do IPCC? Essa é a série temporal da temperatura média do planeta nos últimos 2.000 anos. Então, a gente observa que, basicamente, a temperatura hoje é a mais alta dos últimos 2.000 anos e só tem similar conhecido de temperatura durante a última era interglacial que ocorreu há 100.000 anos atrás. Tá? Então, isso é para dar uma dimensão clara de que a nossa mudança é realmente muito forte e muito rápida e sem precedente ao longo dos últimos 100.000 anos. Este gráfico aqui olha a temperatura agora, desde a Revolução Industrial, em preto é o aumento da temperatura, em verde é a mudança da temperatura só devido às forçantes naturais, e em marrom são as forçantes naturais mais as forçantes antropogênicas. Ou seja, o homem é o culpado pelo aumento observado da temperatura. Isso hoje não há mais, obviamente, qualquer questão ou qualquer dúvida. Este filmezinho é interessante, ele mostra a anomalia de temperatura nos continentes desde a década de 50 até 2020. Veja o que acontece até 77, 78, a temperatura varia de ano a ano, né? Uns anos são mais frios, outros anos são mais quentes,
Mas veja o que acontece a partir dos anos 2000. Essa curva se desloca rapidamente para a direita, e hoje nós temos uma média de 1,6 graus de aumento de temperatura, mas olha a fração dos dias onde nós temos temperaturas mais altas do que 2 graus ou mais alta do que 4 graus. Tá? Então, isso mostra que os eventos climáticos extremos já estão impactando de uma maneira importante no clima do planeta. Este gráfico ele mostra o aumento da temperatura por cada componente do sistema climático terrestre. No caso do dióxido de carbono, ele já aqueceu alguma coisa, né, da ordem de 0,7 graus Celsius. O metano já aqueceu 0,5 grau Celsius e os aerossóis estão resfriando em 0,5 grau Celsius. Tá? Por que isso é importante? Porque se a gente eliminar aerossóis da atmosfera, o planeta se aquece rapidamente, porque a meia-vida desses aerossóis é da ordem de, no máximo, 1 mês. Então, se a gente limpar o planeta de poluição do ar urbana, por exemplo, tirando o ônibus a diesel, deixando de queimar carvão e deixando de queimar combustíveis fósseis, o planeta vai se aquecer rapidamente em 0,5 grau. Então, este 0,5 grau é quanto que os aerossóis estão mascarando o aumento da temperatura que já ocorreu. Tá? Uma questão importante do novo relatório é os eventos climáticos extremos. Aqui está a mudança no número de extremos de calor em cima e no número de extremos de chuva pesada embaixo, né? Então, vocês vão ver que a maior parte da superfície do planeta, a América do Sul está aqui, por exemplo, né, já está mostrando um número grande de extremos de calor, e no sul da América do Sul, por exemplo, aqui na região sudeste, nós estamos observando já um aumento no número de extremos de chuva pesada. Tá? Então, veja que os eventos climáticos extremos estão tendo um papel cada vez mais importante. Bom, para saber a projeção da temperatura no futuro pelo IPCC, nós temos 5 cenários que a gente montou aqui, 2 cenários extremamente otimistas, mas que são cenários desejáveis, 2 cenários mais realistas, digamos assim, de execução do Acordo de Paris, de implementação do Acordo de Paris, e um cenário do tipo, se a gente continuar aumentando as emissões de gases de efeito estufa, como nós estamos fazendo hoje, que é esse cenário vermelho, né? Bom, quais são os resultados dos modelos climáticos do ponto de vista de média da temperatura global? Veja, isso é uma média, não é a temperatura sobre os continentes, tá? Nos 2 cenários mais otimistas, um aumento de temperatura de 1,4 a 1,9 graus Celsius ao longo desse século. Nos cenários mais realistas, um aumento da ordem de 3 a 3,7 graus Celsius. E num cenário da gente continuar aumentando as emissões como estamos fazendo agora, um aumento médio de 4,3 graus Celsius. Tá? Bom, agora, isto daí não é muito relevante. O que é importante são as mudanças na distribuição geográfica desses aumentos de temperatura. Então, vejam que se a gente permitir que o planeta se aqueça a 4 graus, a região ártica, Sibéria, Estados Unidos e Canadá vão aumentar mais de 7 graus centígrados. O Brasil, como está aqui, vocês estão vendo no mapa, vai aumentar da ordem de 5,5 graus a 6 graus. Tá? Então, mesmo num cenário otimista de aumento de temperatura de 2 graus, o Brasil, a Amazônia, o centro-oeste brasileiro
vai aumentar de temperatura da ordem de 3,5 graus. Né? Então, são mudanças muito fortes na temperatura. E agora, olhando para esse cenário intermediário, veja o que acontece com a parte leste da Amazônia e com o Brasil Central. Né? Um aumento de temperatura da ordem de 3 a 4 graus. Né? Então, veja que, mesmo que a gente implemente o Acordo de Paris, um aumento de temperatura médio no Brasil, fora os extremos, pode ser da ordem de 3 a 5 graus Celsius. Né? Mas o que é importante é que nós vamos ter fortes mudanças na chuva. Né? O Brasil vai se tornar um país mais seco na parte central, nordeste e no norte do país. Veja o cenário de 4 graus Celsius de aumento, a redução na chuva na região amazônica da ordem de 20%. Tá? E a mesma coisa no Brasil Central e no Nordeste. Agora, o mais importante, o que é importante para a agricultura, é a mudança na umidade do solo. Veja o que acontece aqui com um cenário de 4 graus. Olha a mudança na umidade do solo sobre a região amazônica e o Brasil Central. Né? O Brasil vai se tornar, e já está se tornando, na verdade, uma região muito mais seca. Né? Mas veja, o Brasil está se tornando mais seco aqui, a mesma coisa na América Central, a mesma coisa na região de Las Vegas e o meio oeste americano e toda a Europa mediterrânea. Então, vejam que a agricultura pode se tornar uma atividade muito mais difícil do que ela é hoje, né? Porque grandes regiões produtoras, como o Brasil Central e o meio oeste americano, vão se tornar muito mais secos no futuro de 4 graus Celsius de aquecimento. Os eventos climáticos extremos também estão aumentando significativamente, né? Isso não são projeções para o futuro, vejam, 48 graus no Canadá, 52 graus na Califórnia, né? E enchentes na Alemanha, enchentes na China, né? A maior chuva em um século na Alemanha e, ao mesmo tempo, a maior crise hídrica dos últimos 90 anos no Brasil Central. E vocês que são daí de Manaus, vocês observaram bem que o Rio Negro teve, neste ano, a maior cheia em 119 anos. Né? Ou seja, os eventos climáticos extremos estão se tornando mais frequentes. E qual é a projeção do IPCC para esses eventos climáticos? Um evento que ocorria a cada 50 anos, antes da influência humana no clima, hoje é 39 vezes mais frequente se permitirmos um aquecimento de 4 graus. Se o aquecimento se limitar a 2 graus, este evento vai ser 13,9 vezes mais frequente. Né? Então, um forte aumento na frequência dos eventos climáticos de calor. Secas intensas, uma seca que ocorria uma vez a cada 10 anos, vai ocorrer, na verdade, 4 vezes a cada 10 anos. Isso afeta em muito a agricultura e, obviamente, a saúde da floresta amazônica, já que a floresta depende de água para a sua produtividade. Outro ponto que eu acho muito importante do relatório é de que hoje o total das nossas emissões, que são de 40 bilhões de toneladas de CO2 por ano, 70% é reabsorvido pelos ecossistemas terrestres, né, e pelos oceanos. Né? Só que conforme a gente vai aumentando as emissões, a fração do CO2 que a gente emite para a atmosfera vai ser muito menos absorvido pelos oceanos e pelos ecossistemas terrestres. Isto está acelerando o aquecimento global conforme a gente aumenta as emissões. Né?
E quanto à questão do aumento do nível do mar, né? O nível do mar já aumentou alguma coisa em torno de 23 centímetros até agora, e a previsão é que, ao longo desse século, o nível do mar vai aumentar de meio metro a 1 metro. Isto levando em conta todos os processos conhecidos e de alta probabilidade de ocorrência. Se a gente incluir os fenômenos de baixa probabilidade, o aumento do nível do mar pode ser alguma coisa da ordem de 1,7 metros. Né? Então, para quem já foi para Copacabana, Ipanema ou para qualquer praia no país, pode imaginar o que significa um aumento de 1,7 metros na vertical nos oceanos. Né? E o IPCC fez também projeções para o potencial do aumento do nível do mar em 2300. Por que ele fez isso? Porque uma vez que você descongela 1 tonelada de água da Groenlândia e essa água vai para o oceano, esse processo é irreversível. Mesmo que a gente pare as emissões, não há maneira de recongelar essa água e levar essa água de volta para onde ela derreteu. Então, o IPCC prevê que o aumento do nível do mar potencial, já comprometido, pode ser da ordem de 15 metros em 2300. Então, aí vocês vejam, por exemplo, os prédios de Copacabana com água até o 2º andar. Né? O impacto que isso pode ter em todas as cidades costeiras do planeta, né? Obviamente, não só no Brasil. Né? Bom, e finalizando na questão do relatório, o IPCC analisou pela primeira vez o papel das cidades, da ilha de calor das cidades, por exemplo, que aí em Manaus também é muito significativa, né? E as ilhas de calor vão se intensificar por causa da intensificação da urbanização que está ocorrendo no mundo todo. Tá? Então, adicionalmente, a gente pode esperar alguma coisa da ordem de 1,3 graus Celsius pelo aumento da ilha de calor, mais 1 grau Celsius pelo aumento das fontes de calor em áreas urbanas, por exemplo, aumento do ar-condicionado, né? E também, se a gente implementar áreas de vegetação, por exemplo, nas nossas grandes cidades, nós podemos resfriar essas cidades até 1,7 graus Celsius. Né? Então, de novo, é uma indicação para o aumento de áreas verdes nas cidades em geral, obviamente, incluindo aí Manaus. Né? E, por último, gente, do relatório do IPCC, é importante a gente, vocês darem uma olhadinha nesse atlas interativo, que é um atlas que pode pegar qualquer região do planeta, você clica lá e você verifica como é que foi a evolução da temperatura desde 1850 até agora, como é que vai ser o futuro dos próximos 100 anos, como é que vai mudar a chuva em cada região e assim por diante. É muito interessante esse atlas e eu fortemente recomendo que vocês deem uma olhadinha nesse atlas interativo do IPCC, que é uma coisa nova. Né? Bom, e por último, eu quero finalizar discutindo com vocês a questão da Amazônia, já que vocês são daí da região. Né? Bom, o IPCC fez projeções sobre a Amazônia neste atual relatório e, basicamente, o que ele mostra é o seguinte: devido ao aquecimento global, a absorção de carbono pelas florestas tropicais, no caso da Amazônia, pode se reduzir muito significativamente, da ordem de menos 1 quilo de carbono por metro ao quadrado para cada grau Celsius de aquecimento que a gente fizer. O curioso desse mapa é que veja que as florestas tropicais da África e da Ásia são mais resilientes às mudanças climáticas do que a floresta da Amazônia. Né? Então, é curioso isso se dá por uma série de razões, tá?
depois a gente pode discutir isso, mas o relatório do IPCC prevê uma redução na absorção de carbono pela Amazônia. E, no fundo, isso já está ocorrendo, né? Aquilo são previsões de modelos. Mas, na verdade, vários trabalhos foram publicados nos últimos 2 ou 3 anos, mostrando o seguinte: isso é um trabalho da NASA, mostrando que o déficit de pressão de vapor sobre a atmosfera na Amazônia já está aumentando. Ou seja, a transpiração que a vegetação faz para a atmosfera está sendo reduzido e a quantidade de vapor que a Amazônia tem sobre a atmosfera amazônica está sofrendo uma redução, né? Um outro trabalho importante mostrou que, enquanto a Amazônia, em 1985 até 1990, estava absorvendo carbono da atmosfera, hoje o fluxo líquido de carbono, de acordo com este trabalho, ele é zero, tá? Principalmente por causa do aumento da mortalidade das árvores, causado principalmente pelo aumento dos eventos climáticos extremos. A floresta amazônica evoluiu ao longo dos últimos milhões de anos em um clima bastante mais estável do que ela tinha antes, tá? E que é um clima bem estável. E agora nós estamos mudando a estabilidade desse clima, como vocês vão ver daqui a pouco. Um outro trabalho publicado em 2020 na revista Nature também mostrou isso de maneira independente, que a perda de carbono na Amazônia está aumentando. A floresta está realimentando o efeito estufa global, deixando de absorver carbono para jogar esse carbono para a atmosfera. E outra questão importante é esse de um trabalho que analisou a sensibilidade térmica das florestas tropicais do planeta todo, num cenário de aumento de temperatura de 2 graus Celsius. A conclusão é que, se a gente chegar em 32,2 graus Celsius sobre a Amazônia, ela começa a perder estoque de carbono em até 35% a 45% do carbono que ela tem capacidade de armazenar na biomassa, né? De novo, veja que a perda de carbono nas florestas da África e da Indonésia são bem menores do que da Amazônia, tá? Então, mais um trabalho que mostra, que solta um alerta. E se a gente olhar as simulações do IPCC sobre a temperatura máxima, as projeções dos número de dias por ano com temperatura máxima passando de 35 graus na Amazônia, este número ele é da ordem, atualmente, da ordem de 50 a 60 dias. E ele pode se tornar alguma coisa da ordem de 180 a 200 dias. Ou seja, quase a metade dos dias do ano a temperatura vai ultrapassar 35 graus, que é maior do que aqueles 32,2 graus centígrados de threshold estruturado por esse trabalho. Portanto, o cenário não é muito positivo para a floresta amazônica. Este trabalho ele mostra também, de uma maneira independente, sobre a variabilidade da temperatura na Amazônia, né? Vejam que, de dezembro a fevereiro, a variabilidade da temperatura, a temperatura máxima versus a temperatura mínima, vai aumentar em torno de 40% na Amazônia. Para uma floresta que está acostumada a ter uma temperatura muito constante e estável, isto é uma questão preocupante, né? Então, a grande pergunta sobre a Amazônia é
aonde é que está o tal do ponto de não retorno, né, o tipping point, que possa fazer com que a floresta comece a, basicamente, não ter condições de se autossustentar do ponto de vista do seu ciclo hidrológico, né? Trabalho do Carlos Nobre e do Thomas Lovejoy mostram que este cenário é a partir de 40% do desmatamento, ou 30% menos chuva, ou 5 graus de aquecimento. Qualquer uma das três questões, a gente entra num sistema no ponto de não retorno. E é importante a gente perceber que hoje a Amazônia já se aqueceu 2,2 graus Celsius, metade dos 5 graus, e nós já desmatamos 19% da floresta, ou seja, 40%, metade dos 40%. Então, nós estamos na metade do caminho e isso é um alerta importante. Então, é importante que a gente perceba que existem dois aspectos climáticos da floresta amazônica. O desmatamento da floresta alimenta o aquecimento global, né? Hoje nós estamos desmatando 10.500 quilômetros quadrados por ano, mas o aquecimento global, o aumento da temperatura também afeta a floresta, degradando a floresta e fazendo ela perder carbono, né? Então, essas duas vias são duas questões importantes. E o ciclo hidrológico da Amazônia, ele já está se intensificando, né? Não só nos extremos, como também temos visto um aumento da quantidade de fluxo de água em Óbidos, no Pará, né? Que integra toda a bacia amazônica, tanto na estação chuvosa, quanto na estação seca, quanto na média do ano. Ou seja, o ciclo hidrológico da Amazônia já está mudando, né? A estação seca já está aumentando em Rondônia e no norte do Mato Grosso. Existem muitos trabalhos que documentam isso de uma maneira muito clara, e trabalho do Yochen Schongart, daí do INPA de Manaus, mostra que o clima da Amazônia está tendo mais extremos do que tinha antes. Isso é uma série temporal desde 1900 até agora, mostrando que nos últimos 30 anos as cheias estão ficando cada vez mais cheias e as secas estão ficando cada vez mais fortes, né? E a amplitude está aumentando, ou seja, estamos transformando o meio ambiente amazônico em um meio ambiente com maior amplitude de eventos climáticos extremos, né? A questão do balanço de carbono da Amazônia hoje é monitorado por torres do programa LBA, pela Torre Ato e por uma série de satélites que monitoram não só o balanço de carbono da Amazônia, mas também todas as variáveis associadas a esse balanço de carbono. Nós também monitoramos o balanço de carbono hoje através de aviões, onde a gente voa com LiDARs que fazem o mapeamento vertical da densidade da floresta, e nós estamos varrendo a floresta amazônica inteira, calculando quanto é o estoque de carbono e, principalmente, se ele está mudando ou não, que é reflexo naquelas transparências nos slides que vocês viram. Esse é o último mapa do INPE sobre a quantidade de biomassa na floresta, e vocês podem ver que a floresta é extremamente heterogênea do ponto de vista da quantidade de biomassa. Então, a sensibilidade da floresta também varia muito de região para região. E estudos do Carlos Nobre, desde 2016, já apontavam a possibilidade de partes da Amazônia, principalmente no leste da Amazônia, se tornar savana, né? E, aparentemente, isso que era resultado de modelo em 2016 já está sendo observada por uma série de estudos. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Não tenho esse slide para mostrar, mas o que é importante é a gente perceber que, se a gente olhar
do ponto de vista de mudança de uso do solo, ou seja, desmatamento, ou de mudança no aquecimento global, né, os dois aspectos podem trazer uma situação muito delicada para a manutenção do ecossistema amazônico como a gente conhece ele hoje. E os últimos dados mostram que essa transição pode já ter começado, né? E o que é importante é que, do ponto de vista global, nós temos dois acordos internacionais, né? Um acordo de Paris, onde o Brasil se compromete a reduzir o desmatamento ilegal a zero em 2025, daqui a 4 anos, né? E a ONU estruturou esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, do qual um deles, o objetivo 13, é conter as mudanças climáticas, mas as mudanças climáticas, na verdade, estão em quase todos esses ODS, por exemplo, o de água potável, por exemplo, de energia limpa e acessível, equilíbrio da vida terrestre, equilíbrio da vida no mar e na água, e assim por diante. Tá joia? Então, isso é mais ou menos o que eu tinha para apresentar para vocês. Então, no início, eu apresentei a questão das mudanças climáticas globais, o último relatório do IPCC, e alguns aspectos desse relatório do IPCC que implica na Amazônia, tá bom? Então, obrigado pela atenção de vocês, gente. Então, agora estou aqui para responder questões que vocês possam ter. Professor, eu fiquei curiosa dos motivos, se existe, né, nos estudos apontaram, por que a Amazônia ela é menos resiliente que as florestas da África e da Ásia? Olha, é uma boa pergunta, né? A ciência não tem essa resposta ainda, infelizmente, tá? Muito provavelmente é porque a estrutura da floresta amazônica, onde ela recebe vapor d'água do Atlântico, ela processa este vapor d'água e solta aqui para o sul do Brasil, ou seja, o acoplamento entre o ciclo hidrológico e a floresta é muito diferente das florestas africanas, tá? Mas, na verdade, se você for ler aqueles papers que eu te indiquei, ninguém sabe por que isso ocorre, mas você percebeu que isso é uma questão sistemática. Em vários papers eles mostram isso, né? Nós não sabemos ainda, muito provavelmente está associado com o link entre o ciclo hidrológico e a própria existência da floresta, mas isso ainda está sendo investigado. Obrigada, professor. Stephanie. Oi, professor, tudo bem? Opa! Obrigada aí por sua explicação, seu tempo. Eu não sei assim, se tem alguma coisa relacionada, assim, não vi até agora, mas em relação aos aquíferos, né? Porque existe um mega aquífero aqui de importância mundial, né? O aquífero Santarém, acho que sim. E que ele já foi identificado contaminação de metais pesados em alguns locais dele, já há 10 anos, né? Então, qual que é a interferência, a relação dele nessa situação de aquecimento? Enfim? Olha, o problema com os aquíferos, Stephanie, é que a gente conhece muito pouco sobre a extensão. Há muitas poucas pesquisas, tanto sobre o aquífero Guarani, que é muito importante aqui para o sul do país, né, embaixo do Pantanal, quanto os aquíferos tropicais, né? A gente conhece muito pouco, na verdade, da dinâmica desses aquíferos, quanto está entrando de água neles, quanto é que está saindo deles, pela falta de programas de monitoramento, né? Mesmo na Amazônia toda, por exemplo, a gente fala do balanço de carbono, mas veja, o LBA está rodando só 7 torres de monitoramento de CO2, veja, são 7 torres em 5 milhões de quilômetros quadrados. Não é absolutamente nada. Então, nós ainda, por isso é que eu enfatizei a necessidade, por exemplo, do uso de sensoriamento remoto, de satélites. Existem alguns satélites, um satélite chamado GRACE,
tá? Que ele mede a quantidade de água no subsolo. Tá? Mas esse satélite, até agora, não conseguiu identificar, até onde eu conheço, nenhuma alteração na quantidade de água do aquífero. Agora, o que você levantou, que é a questão da contaminação por metais pesados, evidentemente, a gente não dá para medir isso usando satélites, né? E, muito provavelmente, por causa do uso de mercúrio nos garimpos, por causa das atividades de garimpo na Amazônia, isso que você colocou é muito, muito provável, com certeza. Tá? Então, além da quantidade de água, a gente tem sempre que olhar também para a qualidade desta água. Eu vou dar a palavra ao Bruno, depois a gente tem uma pergunta da Isabel. Bruno? Boa tarde, professor Paulo Artacho, tudo bem? Tudo. Então, professor, eu sou o Bruno, aqui da revista Cenário, aqui do Amazonas, de Manaus. Daí, a minha pergunta ao senhor é com relação a frequência desses eventos climáticos, né? Eu estava numa viagem no mês passado, lá para uma comunidade de Tefé, e lá, há um tempo atrás, estava muito cheia por conta das enchentes, né? Dos eventos lá. Só que aí, durante a minha conversa lá com os pescadores, eles falaram para mim que eles também temem, né, que depois da grande cheia pode vir uma grande seca. Então, com que frequência pode ocorrer esses eventos climáticos agora com essas mudanças do clima que vem ocorrendo com tanta frequência aqui, principalmente no Amazonas? Olha, os dados do Jochen Schongard, aí do INPA, são muito claros nessa questão. As cheias estão ficando cada vez mais fortes e as secas também. Tivemos seca em 2005, secas fortes em 2010 e outra em 2015. As 3 maiores secas do século ocorreram nos últimos 20 anos. Né? Isso é uma mensagem clara, né, de que a Amazônia está ficando uma região com maior número de extremos. Isso tem um impacto socioeconômico enorme, né, como vocês bem sabem. Né? E, infelizmente, isso traz problemas, por exemplo, para as comunidades ribeirinhas e assim por diante. Né? Traz problemas para a agricultura, traz problemas para as áreas urbanas e assim por diante. E a previsão, como você viu, é de que é um aumento brutal, por 43 vezes, né, de grandes secas e de grandes enchentes nas regiões tropicais, infelizmente. Então, para a gente melhorar esse cenário, só existe 2 maneiras: parar o desmatamento da Amazônia e, segundo, os países desenvolvidos reduzirem a queima de combustíveis fósseis. As 2 coisas têm que ser feitas simultaneamente. Mesmo que o Brasil pare hoje de desmatar a Amazônia e os países desenvolvidos continuarem emitindo gás de efeito estufa, a Amazônia ainda corre perigo pela degradação florestal causada por esses extremos que você está falando. A Isabel, ela gostaria que o senhor, professor, falasse mais a respeito dos aerossóis, que eles são provenientes da poluição ou da natureza mesmo. Não, esses aerossóis são efeitos da poluição humana, tá? Quem mora aí na Amazônia percebe, vocês agora estão no meio da estação seca, né? Não sei em Manaus se já está coberto com fumaça, mas um técnico do meu grupo esteve em Rio Branco e Cuiabá na semana passada e realmente está queimadas muito, muito fortes. Tá? Então, são feitos pelo homem. A questão é que, se a gente reduzir, por exemplo, o desmatamento, o que é importante de fazer, esta componente dos aerossóis que resfria o clima vai desaparecer. Então, nós vamos ter um aquecimento muito mais rápido nos próximos 20 anos, porque, veja, a Índia está limpando a poluição do ar das suas grandes cidades, a China está fazendo isso, e se a gente desativar a queima de carvão, né, para produzir energia de maneira mais limpa, por exemplo, solar e energia eólica, né, nós vamos sumir com aquela componente que está mascarando 0,5 grau Celsius de aquecimento.
Tá? Então, isso já está acontecendo e vai continuar a acontecer. Portanto, isso é um dos aspectos que preocupa a ciência, porque a meia-vida dessas partículas de aerossóis é muito curta na atmosfera e elas vão desaparecer rapidamente. Eu digo rapidamente em questão de semanas, né? E com isso, obviamente, você vai intensificar o aumento da temperatura de uma maneira muito rápida. E a floresta amazônica não gosta dessas alterações bruscas de temperatura, porque ao longo dos últimos milênios ela evoluiu com uma temperatura muito, muito constante. Tá? Então, esses aerossóis que eu estou falando são aerossóis associados com a poluição, não são os aerossóis associados com as emissões naturais. A gente tem mais uma pergunta do Bruno Tadeu. O Bruno queria saber do professor sobre os potenciais impactos da reconstrução da BR-319, que liga Manaus à região sul do Amazonas, onde o desmatamento está cada vez maior. Eu acho que todos vocês já sabem, né, que um dos principais motores do desmatamento na Amazônia é a abertura de estradas. Né? Isso é conhecido há pelo menos uns 30 anos atrás, quando os primeiros trabalhos em Rondônia apareceram sobre essa questão. E, obviamente, se você reconstruir a BR-319, o cenário é muito, muito claro, não há a menor dúvida, vai aumentar significativamente o desmatamento ao longo de toda a estrada e vai abrir caminhos para outras estradas, né, aumentando a destruição da floresta amazônica. Isso não há qualquer dúvida, e isto é uma coisa que eu acho a gente tem que evitar o máximo possível, porque o Brasil vai ser muito pressionado nos fóruns internacionais a partir da COP26, que vai acontecer em Glasgow em novembro, e para reduzir a zero o desmatamento e cumprir os seus compromissos no Acordo de Paris, né? Então, boicotes econômicos ao Brasil possivelmente vão ser intensificados se a gente não reduzir o desmatamento. E, obviamente, é o pior momento possível para reconstruir uma estrada que corta o coração da floresta amazônica. Bom, a gente está indo para o finalzinho dessa sessão. Alguém tem mais alguma dúvida? Gostaria de fazer algum comentário? A Juliana, professor, como o senhor analisa a participação do Brasil na COP25? Olha, o Brasil todos sabem que o Brasil tinha um papel de liderança muito forte nas mudanças climáticas globais, desde a Rio 92, desde a Rio +20, né? E o Brasil, obviamente, perdeu totalmente a confiabilidade e o protagonismo nas negociações climáticas. Quer dizer, o Brasil virou um país onde ninguém, obviamente, vai acreditar que um governo como o que a gente tem hoje vai implementar metas de redução de gás de efeito estufa, que vai proteger as terras indígenas que são protegidas pela Constituição, que vai parar o desmatamento ilegal e os crimes ambientais que a gente vê hoje na Amazônia, né? Então, o Brasil vai entrar nessa reunião como um pária mundial, né? Como alguém que é um predador, digamos assim, do planeta como um todo, infelizmente. Essa não é a posição da população brasileira, porque todas as pesquisas de opinião colocam que a população brasileira é favorável à preservação dos ecossistemas naturais brasileiros. Né? Isso não há a menor dúvida. Então, nós vemos que um setor muito pequeno, que é uma parte do agronegócio, que financia esses crimes ambientais de ocupação ilegal de terras públicas e de terras indígenas na Amazônia, está predominando. Tem maioria no Congresso e tem maioria no atual governo. Então, a minha visão não é muito positiva da participação do Brasil na COP26 em Glasgow. Obrigada, professor. Queria agradecer e queria saber se o senhor tem alguma coisa para complementar da sua fala. Eu acho que o que é importante, gente, agora
é vocês, jornalistas e comunicadores, perceberem que a bola agora está no campo de vocês, não está mais no campo da ciência. Com esse relatório de IPCC, vocês viram muito claramente, olha, a ciência já deu o recado, já fez o seu trabalho, agora a maior parcela de responsabilidade de atuar nesse campo está com vocês, que são comunicadores, de fazer essa mensagem chegar no público e nos tomadores de decisão, né? Então, o público brasileiro tem que saber as consequências climáticas das ações do atual governo, que pode, sim, comprometer em muito as gerações futuras de brasileiros, né? Então, a tarefa agora está com vocês, a ciência já fez o seu trabalho, né? E agora é com vocês de fazer essa mensagem da COP26, da questão da invasão de terras indígenas, da apropriação ilegal de terras públicas, realmente colocar isso na imprensa e levar uma mensagem para a população amazônica de que isso vai contra os interesses da própria população brasileira, né? Então, eu acho que essa mensagem é muito importante de vocês levarem para a população em geral. Obrigada, professor. Obrigada a todos por ter essa 1 hora que eu acho que valeu por vários dias de estudo. A gente vai continuar conversando, trocando informações. O professor Atacho, se eu posso fazer isso, ele sempre está disponível para tirar dúvidas, em entrevistas também. A gente faz essa ponte também através do Clima Info. E muito obrigada a todos. Alguns alunos também estão agradecendo o professor Atacho no bate-papo. A Juliana fez uma retificação que eu também entrei, né? COP25 é COP26, mas o professor entendeu, aquele ato falho que todo mundo entendeu. Valeu para todos. Legal, gente. Bom Obrigado dia. pela atenção de vocês. Muito legal o papo e vamos continuar essa conversa, que ela não tem fim. Já é? Obrigado pela atenção, gente. Tchau, tchau.